Olá! Começando mais um Falando de Saúde. Hoje vamos falar sobre preenchimento na estética. A entrevistada será a doutora Larissa Ferraz. Doutora Larissa Ferraz, como vai? Tudo bem, e você, Cláudia? Tudo bem, seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar com você. Doutora, vamos falar sobre preenchimento na estética, é isto? Isso. Doutora, dá realmente um resultado quando a paciente chega no seu consultório, faz uma consulta, você faz uma avaliação e faz o preenchimento, muda de fato o rosto da paciente? Muda, só que são mudanças sutis, a gente não pode mudar muito a fisionomia, né? Então hoje a gente vê alguns preenchedores, alguns colegas que preenchem, que não fica harmônico. Então a ideia é valorizar alguns pontos e tratar as sombras. Sombra envelhece. Então os sulcos, as rugas, as olheiras, tudo que faz sombra no rosto dá um aspecto envelhecido. Então o preenchimento ele valoriza alguns pontos, como a maçã do rosto, mas o resultado fica muito natural e bonito, sim. Doutora, e qual é o produto que é feito esse preenchimento? Hoje, basicamente, usamos ácido hialurônico. Existem outros, mas não aconselho. O melhor, o mais seguro, é o ácido hialurônico. E o organismo, ele absorve tranquilamente esse produto? Sim, com o tempo isso vai ser reabsorvido, depende muito da concentração. Então existem diversos tipos de concentrações do ácido hialurônico. Dependendo da localização da face, usamos um mais fino, um mais fluido. Em outras situações, quando você quer desenhar uma maçã do rosto, usamos um pouco mais denso. E os mais densos duram um pouco mais. Doutora, a questão da durabilidade mesmo, isto tem uma duração de quanto tempo aí na paciente? Ele vai sendo reabsorvido gradativamente. Então eu falo para o paciente, se hoje você foi e colocou 3 ampolas, daqui a 1 ano é bom ir lá e colocar 1 ou 2 para fazer uma manutenção. Tem áreas que duram mais, outras áreas duram menos. Doutora, e dói para fazer o preenchimento? A dorzinha faz parte, né? Mas nada que incomoda. Então existe o preenchimento com agulha, nós passamos um creme anestésico e existe o preenchimento com cânula. A cânula nós fazemos um botãozinho onde entra a cânula, um botãozinho anestésico. Não é totalmente livre de dor, mas é confortável. Os pacientes fazem tranquilamente. É que o resultado é tão satisfatório, né, doutora, Sim, que vale a pena a dorzinha, né? Com certeza. Doutora, e é constante as pessoas que procuram você no consultório para fazer o preenchimento? Cada vez mais, Cláudia. Então nós começamos muitas vezes com tratamento de pele, melhorar a qualidade da pele, mas sempre tem alguns pontinhos que dá para a gente valorizar, né? Principalmente depois dos 30 anos, não precisa procurar muito não, porque sempre tem um lugarzinho que dá para a gente aplicar, sim. Doutora, e tem um limite de idade para colocar o preenchimento ou pode usar enquanto estiver viva? Pode usar à vontade, né? Então, é claro, com bom senso, porque hoje a gente vê em todos os cantos excessos de preenchimento. Então, o que eu falo? A gente tem que olhar o rosto como um todo. Eu não posso ir lá e falar, eu quero um lábio da Angelina Jolie, por exemplo, né? Isso a gente não aconselha. Então, é valorizar o teu rosto. Tem que ser harmônico. Não pode depois ficar com aquele rostinho parecendo que está inchado, né? De tanto preenchedor. Doutora Larissa Ferraz, nós recebemos muitas perguntas das nossas seguidoras sobre o uso do preenchimento nas olheiras. É possível? Sim, é possível, se bem indicado. Então, os pacientes chegam reclamando da questão das olheiras. Nós observamos que olheira tem a questão da pigmentação, onde existe o pigmento melânico, que é o marrom, e existe o pigmento vascular, os vasinhos que passam por baixo da pele. Sim. E tem aquela olheira profunda, aquele olhinho fundo, né? Então, se o paciente tem as duas irregularidades, tem que ser tratado também com preenchedor, porque a olheira profunda, nenhum corretivo
vai conseguir corrigir. Sim. Então precisamos colocar um leve volume naquela goteira, a gente chama de goteira lacrimal. Entendi. Então nesses casos é muito bem indicado. Doutora, e este tratamento aí para a olheira, quantas sessões a paciente faz para que ela tenha um resultado interessante? Nós colocamos tudo em uma única sessão, né? E em mais ou menos uma semana, uma reavaliação, mas raramente precisa colocar mais, então seria apenas uma aplicação e quando o material começar a ser reabsorvido, e aí nós aplicamos tudo novamente. Doutora, as pacientes que passam pelo teu consultório, que faz o preenchimento, elas ficam extremamente satisfeitas com o resultado? Ficam sim, o resultado costuma ser muito bom, mas não faz grandes mudanças. Então tem pacientes que falam, eu vou ficar, né, como se fosse um efeito lift, porque hoje existe preenchimentos em pontos de sustentação da face, nós chamamos de delta lift, colocamos ele aqui na lateral e ele faz sustentação. Não tem o mesmo resultado de uma cirurgia plástica. Então eu falo, tem que começar cedo, não pode deixar uma flacidez ficar totalmente instalada, uma flacidez de moderada a severa, muitas vezes a gente não consegue muito benefício, mas conversando bem com as pacientes, ficam extremamente satisfeitas. Doutora Larissa, e você faz uma junção do preenchimento com o Botox nas pacientes? Sim, Cláudia, na maioria das vezes a gente associa os dois tratamentos. É comum os pacientes confundirem Botox com preenchimento, então nós indicamos o Botox, aí o paciente vai falar, doutora, mas essa ruga não vai aplicar Botox? Então, há diferença, o Botox é tratamento da musculatura, né? O preenchimento ele é colocado um pouco acima e ele vai preencher espaços. Onde existe uma profundidade, ele vai preencher, como se estivesse recheando essa ruga por baixo. Doutora Larissa, o teu rosto ele tem vida, né? A doutora usa? Uso tanto Botox quanto preenchimento. O meu Botox está recém-aplicado, tem 2 semanas que eu coloquei. E preenchimento sempre. O último foi em janeiro. Que lindo, doutora, parabéns! Obrigada, Cláudia. Doutora Larissa, então assim, né, muitas dicas especiais aí para as mulheres, né? Obrigada pela tua presença aqui nos Falando de Saúde e que em breve a doutora possa voltar aqui para deixar as mulheres ainda mais belas, doutora. Obrigada, Cláudia, é um prazer estar com você. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, tem como meta ficar ainda mais belo ou mais bela? Agenda uma consulta com a doutora Larissa Ferraz. Obrigada e até o próximo.